Eu hoje vou apresentar para vocês a experiência de Aracaju, quando da implantação da Central de Regulação de Leitos em tempos de Covid, uma garantia de acesso qualificado. Eu me chamo Tina Cabral e sou autora também, juntamente com Thalita e Carla, que estão ali comigo. Levante a mão aí, vocês duas. Então, vamos lá, ainda aqui. Bom, Aracaju tem uma história de regulação, de complexo regulatório que remonta lá a 2002 e que a gente tem duas centrais muito fortes, a Central de Regulação Ambulatorial especializada, que regula todos os procedimentos ambulatoriais, inclusive há procedimentos de média e alta, PACs e tudo mais, e a Central de Regulação de Hospitalar, né, regulando cirurgias eletivas. Então, toda a regulação desses procedimentos são feitos através dessas centrais no nosso complexo regulatório. E a gente não só regula para Aracaju, como regula para todo o estado de Sergipe, porque nós somos um estado pequenininho e a maior capacidade instalada está na capital, e daí a maioria dos municípios encaminham para nós. A pactuação é mais ou menos assim. Então, o que foi que aconteceu? Igual a todo mundo viveu, em 2020 veio a pandemia do Covid e aí nos pegou, ficamos todos desnorteados, assolados por esse problema. E aí o cenário estava posto, o caos instalado. Portas de urgência lotadas, nós temos 2 portas de urgência em Aracaju, Hospital Zona Norte e Zona Sul, hospitais de pequeno porte, cenário posto, caos instalado, as portas lotadas e poucos leitos para dar vazão a isso. Começa aquela contratação, hospital de campanha e tudo, e a gente precisava ordenar o fluxo disso, até para poder dar celeridade ao processo. Então, foi nesse momento, nesse caos, que a gente, com este cenário, que a gente precisou planejar uma atitude de enfrentamento do problema. Sentamos e planejamos a equipe, a implantação da Central de Regulação de Leito, que era a central que faltava. Mas só que não era num tempo calmo, era no meio de uma pandemia, onde a gente não podia se sentar junto, fazer reuniões, tudo foi feito de forma virtual, praticamente. Então, em Aracaju, o primeiro caso foi em 14 de março, começamos a construir os fluxos, formulários, protocolos, tudo isso de forma virtual, discutindo com profissionais médicos que nos ajudaram muito das outras centrais, porque as cirurgias estavam suspensas e a gente usou essa mão de obra dos médicos, dos profissionais não médicos de nível superior para nos ajudar. E montamos, e quando foi em abril, nós estávamos com a central, fim de abril, com a Central de Regulação de Leito funcionando. Só que a gente não queria uma central que funcionasse de forma manual, que a gente não conseguisse agregar os dados. Então, como a gente tem uma tecnologia boa de informação, a gente conversou com a empresa, foi municiando eles e eles fizeram uma estrutura para essa central de regulação de forma também informatizada, de maneira eletrônica. E assim nós começamos, sem perder dados, com esta central em abril, regulando somente leitos Covid até então. A partir de outubro de 2020, já estava instalado como um sucesso a central. E aí o gestor nos pediu, a gestora, que nós colocássemos nossos leitos de clínica dentro da central para regular também. E aí nós começamos a regular também os leitos de clínica. Então, qual foi o maior objetivo da implantação da central? Foi desobstruir as portas de urgência que estavam lotadas e sobrecarregadas e otimizar esse fluxo de forma qualificada desse usuário para os leitos de retaguarda. Esse era o objetivo. E esse objetivo nós
cumprimos de forma serena, quer dizer, não tanto porque a angústia era muito grande, mas da maneira que foi possível, né? Trabalhando diuturnamente, fazendo reunião diuturnamente, e imagine vocês que para a gente colocar para funcionar essa central, fora a parte estrutural teórica, nós fizemos capacitação dos profissionais solicitantes, dos profissionais reguladores e dos profissionais executantes que estavam nos hospitais que recebiam os pacientes. Como fazer isso tudo de forma virtual foi muito complexo por conta da pandemia. Aqui e acolá precisou fazer algumas reuniões presenciais com todo cuidado, então foi um momento muito de crise, mas na crise a gente conseguiu fazer essa implantação da central. Aqui é um fluxo, passar rapidamente. Aqui eu trago para vocês as transferências de 2020, que o pico maior foi em julho, com 286, vocês lembram, a primeira onda, ela vem caindo. Aqui a gente já incorporou em outubro os leitos clínicos, como eu falei. Quando a gente pensou que tudo estava calmo, aqui no início do ano, a gente é assolado pela segunda onda. E aí começa tudo de novo. Todo mundo passou por isso, sabe, né? Então, aí vem março, abril, maio, 295, com um total de 1.061 transferências efetivamente que passaram pela regulação. Depois ela começa a cair, e em novembro, né? Em novembro, a gente começa a desacelerar a questão das transferências Covid. Só que aqui, todos os outros problemas de saúde da população estavam meio que escondidos, né? As pessoas não iam para médico, as pessoas não cuidavam mais de nada, as cirurgias suspensas. E aí, o que é que acontece? A gente começa a regular muito e sobe demais os outros casos de clínica médica e de psiquiatria. Bom, aqui eu vou falar para vocês dos resultados, né? Os resultados... Eu esqueci de colocar o tempo dos 5 minutos, agora falta 2h42, Nossa, tá? Então, os resultados que estão aqui foram: o principal resultado, subsidiar o gestor em tempo oportuno e muito rápido, a contratação ou diminuir leitos, inclusive conformando mudança de perfil nesses leitos, certo? Monitorar em tempo real as solicitações das unidades solicitantes, né? Otimizar a utilização dos leitos contratados, dos leitos de retaguarda e qualificar esse fluxo de acesso dos usuários de forma igualitária. Bom, ainda aqui nos resultados, vocês podem ver que essa questão do gestor, para mim, foi uma questão muito importante, porque em tempo real, a gente estava o tempo todo monitorando, a regulação é muito importante nesse aspecto, monitorando e orientando o gestor para a tomada de decisão, né? E aqui, para finalizar, norteados assim pelos princípios do SUS, a gente fica muito feliz, porque nós estamos no SUS desde 93, somos militantes desse sistema que a gente ama mesmo e luta por ele, pela qualificação, pela consolidação, e luta pelo não desmonte do SUS. Então, baseado nos princípios constitucionais, constitucionais, que está na Constituição, a universalidade para todos, de forma equânime e igualitária. A gente conseguiu garantir isso na regulação dos leitos, porque vocês imaginam a pressão que não era de muitos pacientes que entravam pela rede privada com hipossuficiência financeira ou com carência de planos e queriam passar na frente. Então, ele entrava na mesma lógica dos demais, dentro da central, regulados, e isso, assim, deu para a gente a satisfação e a felicidade de saber que salvamos vidas,
ordenamos acesso e tivemos uma mão de obra extremamente qualificada dos profissionais. Eu até me emociono porque foi muito aguerrido a participação dos profissionais. Desculpem, estou um pouquinho... Então, mas é isso. E mostra também a regulação como um poderoso instrumento de intervenção sanitária, que foi o tempo todo a gente monitorando o gestor. Mude perfil, contrate um leito mais adequado, esse já não está resolvendo, diminua a contratação, acaba o hospital de campanha, que já dá para encerrar, e assim fomos. Olha, meu muito obrigado a todos pela atenção.